Em Nome da Lei está no ar. Veja as principais notícias de hoje. Empresa estatal é obrigada a empossar candidatas por burla ao princípio do concurso público. STJ consolida entendimento sobre prazo para as ações no caso de cheque sem fundo e promissória sem força executiva. Senado anuncia que vai recorrer da decisão do Supremo sobre a ordem de pagar super salários. E ainda, empresas de telefonia pagarão R$200 mil por dano moral coletivo. Ainda, a Justiça Estadual mudará expediente na semana do Carnaval. E, finalmente, também o Tribunal de Justiça vai realizar concurso para estagiários. E ainda teremos a entrevista com o Dr. Paulo Eduardo Teixeira, ministro do Conselho Nacional de Justiça, que vai falar sobre a sua experiência e os principais assuntos que são tratados no CNJ. E finalizamos o nosso programa com a crônica judicial da semana. Em Nome da Lei já está no ar. Decisão no TST determina que a Petrobras deverá empossar candidatas que provaram a burla ao princípio do concurso público. A Petrobras terá que dar posse a 2 trabalhadoras que foram classificadas em concurso público para o cargo de assistente social e provaram na Justiça do Trabalho que, enquanto aguardavam a convocação, foram contratados trabalhadores terceirizados para desempenharem as mesmas funções. E isso ficou caracterizado ser uma burla à exigência constitucional do concurso público. As 2 candidatas, segundo e terceiro lugar, fizeram exames médicos pré-admissionais e ficaram aguardando a convocação. Como não foram chamadas, foram à Justiça Trabalhista e pediram o direito de posse, sob o argumento de que a Petrobras teria contratado pessoas para exercer a mesma função na qual elas haviam feito o concurso. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo regimental formulado pela Petrobras sob o fundamento de que a terceirização, atividade fim, além de censurável por ferir a súmula 331, traduz a burla à exigência de concurso público prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Então, vale o que nós falamos no último programa. Respeite a lei do concurso público. STJ consolida entendimento sobre o prazo para interpor ação em caso de cheque sem fundo e nota promissória sem força executiva, conforme estabeleceu a 2ª sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao aprovar a súmula 503 e 504, que trata sobre o prazo para o ajuizamento de ação monitória em caso de cheque sem fundo e notas promissórias que não tenham a força executiva. Os ministros consolidaram o entendimento que o prazo para ajuizar a ação contra o emitente devedor é quinquenal, ou seja, é 5 anos o prazo para poder recorrer à Justiça para cobrar o cheque sem fundo e a nota promissória que não tenha garantias. Muito se discutia sobre isso. Várias teses eram formuladas. Eram 3, 5 anos, 3 ou 5 anos, questionando a validade do artigo 206 do Código Civil. Dessa forma, ficou definitivamente declarada de que é 5 anos. A súmula 504 e 503 do STJ botam uma pá de cal no assunto e agora você que tem um cheque sem fundo ou uma nota promissória sem força executiva, pode entrar na Justiça e o prazo é 5 anos para recorrer e buscar o seu direito. Senado anuncia que vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o pagamento dos super salários na casa. A mesa diretora do Senado também informou que irá pagar valores excedentes em juízo. Além disso, o Senado irá dar 5 dias para servidores apresentarem suas defesas. Após o encontro a portas fechadas, a mesa diretora do Senado anunciou que, nesta semana, por meio de nota oficial, que a Casa irá recorrer ao plenário do Supremo Tribunal para tentar reverter a liminar que foi concedida pelo ministro Marco Aurélio de Mello, que ordena o pagamento dos salários acima do teto constitucional a funcionários do Congresso Nacional. Na verdade, isso foi uma maneira de sobrepor a decisão já pacificada da Casa Legislativa, que estabelece o teto para todos
os funcionários públicos do Brasil. Empresas de telefonia pagarão R$200 mil por dano moral coletivo. 3 empresas telefônicas e uma terceirizadora de mão de obra foram condenadas pela Justiça do Trabalho a pagar R$200 mil por danos morais coletivos, por sonegar direitos trabalhistas a cerca de 300 empregados. Essa decisão é da juíza Márcia Martins Pereira, da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, e a ação foi proposta pelo Sindicato dos Telefônicos. Na verdade, é uma ação civil pública em que o sindicato denunciou que a empresa terceirizada cometia inúmeras irregularidades aos seus empregados. A entidade sindical, então, ajuizou a ação na Justiça do Trabalho, pedindo, além dos danos morais coletivos, verbas trabalhistas de todos os gêneros. O dano moral coletivo, a juíza entendeu que as empresas telefônicas tinham conhecimento das irregularidades e foram admitidas pela própria empresa terceirizada. E mesmo assim, as concessionárias de telefonia não tomaram nenhuma atitude para resolver o problema, apesar de terem sido beneficiadas das prestações do serviço dos trabalhadores, assim como apontou a juíza na sentença. Por fim, a juíza concluiu: efetivamente ocorreu o dano social e moral coletivo para todos aqueles trabalhadores e determinou que fosse feito um pagamento de R$200 mil como forma de compensação pelos danos morais coletivos e que esse dinheiro será convertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Então, dano moral coletivo é plenamente possível buscar na Justiça do Trabalho. Haja responsabilidade das empresas e dos sindicatos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte baixou portaria alterando o expediente nos dias de carnaval. No dia 28 de fevereiro, o expediente será das 7 às 14 horas. E no dia 3, 4 e 5 de março, não haverá expediente em toda a Justiça do Rio Grande do Norte. Os advogados fiquem avisados, não vai ter problema de prazo nesses dias. E o programa de estagiários também está ativo no Tribunal de Justiça para os estudantes do curso de Direito, Psicologia e Serviço Social. O Tribunal de Justiça está oferecendo 146 vagas. Então, você que é estudante, procure o Tribunal de Justiça, vá atrás do seu estágio que vale muito a pena para a sua carreira profissional. Em nome da lei, volta já já. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria. E cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Em nome da lei, está de volta agora com a entrevista com o Dr. Paulo Eduardo Teixeira. Dr. Paulo Eduardo foi presidente da nossa OAB do Rio Grande do Norte por 6 anos, fez uma belíssima gestão e teve o reconhecimento pelo Conselho Federal e foi indicado para representar a advocacia brasileira no Conselho Nacional de Justiça. Dr. Paulo, seja bem-vindo em nome da lei. Obrigado, doutor Luiz Gomes. É um prazer estar com você e parabenizá-lo por essa iniciativa, de trazer pessoas do meio jurídico para conversar um pouco com a população norte-riograndense a respeito das causas de interesse da sociedade. Bom, vamos então logo entrar no assunto, doutor Paulo? Doutor Paulo, o CNJ tem desenvolvido muitas atividades e tal, e essa representação que a OAB tem no CNJ tem importância? Qual a importância para a sociedade de a Ordem dos Advogados estar presente no Conselho Nacional de Justiça, compartilhando e contribuindo para o desenvolvimento do Judiciário do Rio Grande do Norte? Eu posso afirmar hoje, como integrante do Conselho Nacional de Justiça,
que uma das maiores conquistas que a sociedade brasileira alcançou nos últimos anos foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque antes nós tínhamos um poder judiciário fechado, como eles próprios definem, como os magistrados definem, várias ilhas dentro de uma estrutura. E a missão do CNJ, com o fortalecimento daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje nós temos a certeza da sua importância no contexto nacional. De quê? De pensar um judiciário cada vez mais atuante, né? Um judiciário voltado para a sociedade. E as pessoas às vezes se enganam pensando que o CNJ é tão somente aquele organismo responsável por apurar infrações cometidas por magistrados. Não. A função primordial do CNJ é pensar o judiciário brasileiro. Nós estamos agora desenvolvendo um projeto, a comissão constituída pelo ministro Joaquim Barbosa, objetivando, o projeto é denominado de priorização do primeiro grau, ou seja, o fortalecimento do primeiro grau, que é onde as demandas se iniciam, né? Além desse, vários outros projetos que tem hoje no CNJ, com o objetivo de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. Olha, eu sei que participei, inclusive, no Conselho Federal, como conselheiro federal, e uma das discussões, há bons tempos atrás, era de que tinha que ter o controle externo do judiciário. O CNJ veio, se instalou, está trabalhando e não atendeu, ele não deu a característica como muitos diziam que ia ter, que era uma espécie de polícia do judiciário. Né? E eu fico muito feliz em saber que o CNJ tem cumprido a sua função institucional na busca de uma melhor prestação jurisdicional. Eu não sei qual é a avaliação, como integrante daquela corte, podemos dizer assim, sobre essa perspectiva, junto à magistratura, junto aos tribunais, junto aos juízes de primeiro grau, qual é a sensação que o Vossa Excelência, como ministro do CNJ, tem sobre essa relação hoje do judiciário com os seus integrantes? Você tocou num ponto muito importante. Quando se pensou e se trabalhava essa ideia do controle externo no judiciário, houve uma resistência muito grande, né? Porque o modelo pensado à época não era esse modelo que hoje veio a se estabelecer do Conselho Nacional de Justiça, era um outro modelo. Mas foi discutido isso, né, nos fóruns apropriados e se chegou a esse modelo do Conselho Nacional de Justiça, uma representação de 15 conselheiros, com membros da magistratura de terceiro grau, de segundo grau, de primeiro grau, representantes do povo, que são os indicados pela Câmara e pelo Senado, e os representantes da advocacia e do Ministério Público também. E eu costumo dizer que hoje a magistratura brasileira entende as razões da existência do Conselho Nacional de Justiça e apoiam. Por quê? Porque eles sabem que a missão do CNJ, como eu disse anteriormente, não é a de punir magistrado. A nossa missão é outra. E eu participo de algumas comissões no Conselho Nacional de Justiça, e inclusive a comissão que elaborou o censo, que é um levantamento de todos os servidores do Poder Judiciário no Brasil, assim como dos magistrados, para nós sabermos o perfil desses servidores, seja juízes, seja servidores funcionários. E aí eu estava numa reunião com as associações a nível nacional e um magistrado estava fazendo uma observação e algumas críticas ao CNJ. E eu fiz a seguinte indagação a ele. Eu disse, olha, eu lhe pergunto, antes do CNJ, qual era o nível de relacionamento que você tinha com a Corte Superior da qual você pertencia? Você é um juiz de primeiro grau, como era o encaminhamento e a condução das reivindicações da magistratura dentro do âmbito do tribunal? Vocês tinham alguma vitória? Eles disseram, ele especificamente disse, muito pouco ou quase nada. Eu disse, com a atuação do CNJ, vocês passaram a obter vitórias? Sim, passamos a obter vitórias. Então, você está entendendo o sentido da criação do CNJ. Muito bem. Hoje você tem uma corte, né, superior, aonde pode contribuir, e vem contribuindo, para um engrandecimento e fortalecimento da instituição, Poder Judiciário. É uma espécie de integração, praticamente, claro, né, doutor Paulo? Claro, é preciso unificar as ideias e nós temos um judiciário, claro, respeitando as competências, mas com um único objetivo, que é a prestação jurisdicional. E tinha que ter um órgão, eu não vou dizer um órgão de controle, mas um órgão que ajudasse a administrar tanto a parte
de pessoal como a parte financeira para ajudar os tribunais a construírem um judiciário fortalecido. Eu acho que essa é a missão do CNJ. E eu acho que o CNJ tem contribuído com essas ações. E o judiciário tem crescido, né? A gente precisa fazer com que, e o CNJ tem um papel importante nisso, que a população acredite no judiciário. Eu acho que esse resgate, né, doutor Paulo, me permita, assim a gente está interagindo num bom bate-papo aqui, eu acho que esse resgate dessa imagem do judiciário, que aliás tem sido arranhada, em alguns momentos tem sido arranhada, mas sobretudo com a questão da celeridade processual, né? Quer dizer, existia uma discussão, a advocacia reclamava e tal, eu acho que essa demonstração que o CNJ tem feito para a sociedade acolhe, apoia e aguarda mesmo do CNJ essas posições que a OAB e a advocacia têm contribuído muito com o CNJ, né? Mas eu queria dizer para vocês, nós vamos agora para um breve intervalo e em nome da lei volta já com a entrevista com o doutor Paulo Eduardo Teixeira. Me aguarde. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria. E cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Em nome da lei, está de volta com a entrevista com o doutor Paulo Eduardo Teixeira. Paulo Eduardo Teixeira é ministro conselheiro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e tem feito uma boa representação da advocacia naquele órgão. Doutor Paulo, eu sei que o CNJ tem elaborado comissões, criado propostas e encaminhamentos para aperfeiçoar e melhorar o Poder Judiciário brasileiro. O senhor pode nos falar como isso está acontecendo no CNJ para todos nós? Com certeza. Como eu falei aqui anteriormente, a missão do CNJ não é só aquela função de julgar processos envolvendo a atuação de magistrados. O CNJ tem uma outra função e também muito importante, e talvez mais importante, que são as comissões. Eu cito como exemplo a Comissão de Priorização do Primeiro Grau, constituída recentemente pelo ministro Joaquim Barbosa, que objetiva reforçar ações em benefício do primeiro grau. Porque o que acontece hoje? O objetivo do CNJ é fazer com que esse orçamento seja distribuído de forma proporcional, onde se encontra o maior número de ações no primeiro grau. Então, não é de bom alvitre que os orçamentos sejam privilegiados para o segundo grau, que a força do trabalho esteja no segundo grau, quando a demanda inicia no primeiro grau. Então, nós estamos realizando esse trabalho junto a essa comissão, com o objetivo de distribuir melhor os recursos destinados ao judiciário, para que o primeiro grau seja privilegiado, que a estrutura seja uma boa estrutura para atender a demanda, que é muito grande, de processos judiciais. Nós realizamos também recentemente o censo do Poder Judiciário, com os servidores e também com os magistrados, para nós termos ideia de quantos servidores existem no Brasil inteiro, quantos magistrados, onde eles estão lotados, quais são as condições de trabalho, para que a gente possa ter um diagnóstico da justiça. Então, o CNJ tem diversas comissões. Tem uma comissão que nós integramos, que é a coordenação do Fórum da Copa, que o Judiciário está coordenando a ação dos 12 estados, para que a gente tenha procedimentos unificados. Nas ações da magistratura brasileira, seja unificada. Unificação de procedimentos, unificação de estrutura, para que o Judiciário possa participar com o seu principal objetivo, que é servir o cidadão. Então, o CNJ tem diversos projetos que eu posso catalogar como de fundamental importância. Tem o DMF, que é o departamento que atua junto
aos presídios, né? E o CNJ faz essa ação, está fazendo um levantamento junto com o Conselho Federal da OAB, com as seccionais inclusive, do levantamento de todas as estruturas de presídios no Brasil, para que a gente possa também atuar nessa área. Olha, é a expectativa, né, da advocacia. Eu, como advogado, fico sempre antenado nas decisões do CNJ e eu acho que é relevante sempre a gente estar interagindo. Doutor Paulo, parabéns pela atuação que tem feito lá. Mas eu também gostaria de saber um pouco mais, doutor Paulo. Lógico que cada representante do CNJ vem de um segmento, da Câmara dos Deputados, do Senado, como Vossa Excelência disse ainda há pouco, né? E sendo da OAB, existe uma integração, uma interação com o Conselho Federal da Ordem? Que tipo de aproximação no exercício da atividade de ministro conselheiro tem com a Ordem no sentido de dar essa sintonia com a advocacia brasileira? A Constituição de 88 elevou mais ainda a advocacia num patamar da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, né? Colocou em pé de igualdade a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Então, na hora que esses três segmentos se unem para buscar o aperfeiçoamento do judiciário, né, e aí nós observamos essa representação dentro do CNJ, porque todos são partícipes de uma situação para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, é necessário, claro, que haja sempre essa interação entre magistratura, advocacia e o Ministério Público. E o Conselho Federal tem, nos últimos anos, melhorado cada vez mais a sua atuação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Não no sentido só de apontar erros em relação ao estudo do Poder Judiciário, mas também para contribuir com o aprimoramento do Poder Judiciário. Porque como nós que somos da área, nós entendemos e sabemos que não existe um judiciário funcionando se esses três segmentos não estiverem fortalecidos. Então, a atuação do Conselho Federal hoje é feita por mim e pela doutora Gisela, que também vem realizando um grande trabalho dentro do CNJ. Doutor Paulo, também uma pergunta que às vezes me fazem por aí, e eu também, às vezes até tenho a resposta, mas eu queria ouvir agora da autoridade nossa. Como é que funciona a atuação dos advogados que estão vendo e ouvindo e querem saber? Como um advogado pode atuar lá no Conselho Nacional de Justiça? É um campo de trabalho muito interessante, né? Deve ser. Porque lá são procedimentos administrativos, mas que precisa, claro, do acompanhamento de profissionais da área, né? E eu vejo hoje eu já vejo muitos advogados atuando dentro de um contexto em defesa das instituições, em defesa de seus constituintes, porque é um viés profissional, né? E vejo belíssimos advogados lá fazendo suas sustentações, as atuações, e tem ajudado a contribuir e contribuído com o aprimoramento da estrutura do Poder Judiciário. Eu fico bastante feliz quando nas sessões que nós integramos, ver a participação dos advogados defendendo os interesses de seus constituintes. Também fica valendo definitivamente agora, né, doutor Paulo, de que o artigo 133 da Constituição Federal definitivamente está em prática. A advocacia é indispensável para a administração da justiça. Com certeza, doutor Luiz. O senhor é um advogado militante que tem essa concepção, né? E é importante que a sociedade também tenha essa concepção, e tem, né? O advogado é indispensável na construção do Poder Judiciário, né? Os segmentos têm que ter essa concepção, porque não existe, eu digo o seguinte, eu valorizo muito as profissões, as carreiras, mas a advocacia é quem impulsiona o processo, né? Quem inicia a postulação, é quem cria as teses, quem cria as novas situações para o judiciário apreciar. Em que pese todos tenham grande importância, seja o Ministério Público, seja a magistratura, seja a advocacia, essa harmonia de atuação de todos é fundamental e essencial para que a justiça seja absolutamente plena. Doutor Paulo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente vamos ter que encerrar, o tempo é limitado, e eu gostaria de deixar as câmeras e os microfones à disposição para que o senhor possa fazer as suas considerações finais da sua participação aqui conosco no programa Em Nome da Lei. Eu agradecer e, como eu disse no início, ressaltar essa sua iniciativa através desse canal de comunicação, pela sua experiência como advogado, como representante já integrou a Ordem dos Advogados do Brasil na qualidade de Conselheiro Federal, com a excelente atuação.
de abrir esse espaço para que a sociedade cada vez mais se municie de elementos e informações. Parabéns. Obrigado, doutor Paulo. Em nome da lei, volta já. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria e cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Em nome da lei está de volta. Hoje vamos fazer uma crônica sobre os principais noticiários que aconteceram essa semana em todo o Brasil. Justiça com as próprias mãos. Estamos presenciando todos os dias nos telejornais pessoas que amarram os ladrões, não esperam a polícia, não chamam a polícia e tentam fazer justiça com as suas próprias mãos. Nós precisamos dizer que esse tempo já acabou há mais de 2000 anos, quando se fazia justiça com as próprias mãos. Hoje, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde as instituições devem ser respeitadas, onde há um poder instituído, que é o Poder Judiciário, para julgar quem comete crime e quem desobedece à lei. Então, nós precisamos compreender que, ao presenciar qualquer tipo de delito, qualquer tipo de crime, a nossa obrigação é denunciá-lo à autoridade competente. E precisamos crer que o Poder Judiciário, com auxílio e indicação do Ministério Público, farão o papel de cuidar da cidadania brasileira, aplicando justiça para aqueles que cometem ilegalidades e crimes. Você, que às vezes envolvido na emoção, possa fazer alguma coisa contra um meliante ou um ladrão, pense antes de fazer, porque você também poderá estar cometendo um crime, porque a lei não estabelece esse tipo de conduta. A lei estabelece que você deve procurar a autoridade competente para que ela tome as medidas cabíveis na espécie. Então, nós devemos encerrar essa crônica dizendo: vamos fazer com que as pessoas convivam em melhor harmonia social. Acreditar nas instituições e de que a justiça brasileira funcione e que vá punir os criminosos que cometam todo e qualquer tipo de delito. Porque a lei é clara, só depende de você.